Bom dia pessoal, aqui professor Elton e mais uma cápsula diária de história. Hoje sexta-feira, 2 de outubro de 2020. Hoje então dia do Anjo da Guarda e dia internacional da não violência. Na história, em 1187 da era cristã, Saladino captura Jerusalém após 88 anos de domínio dos cruzados. Trabalhei isso em alguns anos com os alunos do 7º ano, quando eu trabalhei o filme Cruzada, né, do Orlando Bloom, que ele trabalhava a reconquista de Jerusalém por Saladino. Né, e em 1932, então acontecia o último confronto da Revolução Constitucionalista em São Paulo. É um movimento que teve início em 9 de julho, que a gente já trabalhou isso aqui nas cápsulas diárias, de 32, né? E também ficou conhecido como a Revolução de 32 ou a Guerra Paulista, né? Que tinha como objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e elaborar uma nova Constituição para o Brasil. O saldo após a rendição dos paulistas em 4 de outubro de 1932 foi a morte de 934 pessoas, de acordo com os números oficiais, tá? Mas estima-se que até 2.200 pessoas tenham morrido. Por conta dessa revolução, o dia 9 de julho é feriado no estado de São Paulo. E os gaúchos têm mania de rir dos paulistas que eles fazem feriado comemorando uma revolução que eles perderam. Mas os gaúchos esquecem que também comemoram o 20 de setembro, que foi uma revolução que perderam também, né? Então vamos lá. Em 1947, inauguração do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, era inaugurado em 1947, então, e foi idealizado por Assis Chateaubriand. O MASP é aquele museu famoso da Avenida Paulista, que é suspenso naquelas 4 pilastras, né? Aquele prédio preto escuro com aquelas 4 pilastras vermelhas, que fica na Avenida Paulista. Só que ele foi inaugurado em 1947, não naquele prédio. Aquele prédio é da década de 60 na Avenida Paulista. Ele foi idealizado por Assis Chateaubriand, que era um empresário e jornalista, e pelo Pietro Maria Bardi, que também era jornalista e crítico de arte italiano. Tá? E a princípio ele foi instalado num prédio de 4 andares dos Diários Associados, que era o grupo de jornais do Assis Chateaubriand. Né? E ele ficava na rua 7 de Abril, no centro de São Paulo. Então o MASP, logo na sua fundação, ele não ficava naquele bonito prédio lá na Avenida Paulista. Hoje, quando tu olha no final do ano lá, São Silvestre, mostra o prédio do MASP, lá aquele prédio preto, bonito lá, que eu vou botar na foto aqui do ladinho aqui. Né? Então aparece ali Esse é o prédio novo do MASP da década de 60, construído pelo Niemeyer, né? Projetado pelo Niemeyer. Mas então o prédio primeiro era em outro local, lá na rua 7 de Abril. Em 1992, nesta data, 2 de outubro, temos 2 acontecimentos importantes para a história do Brasil. Um nefasto e outro importante para a história democrática do país. Mas vamos lá. O primeiro, então, o pavilhão 9 da Casa de Detenção Carandiru, em São Paulo, foi palco de um dos episódios mais sangrentos da história penitenciária mundial, não só do Brasil. Uma operação militar para acabar com uma rebelião de presos resultou na morte de 111 detentos. As razões para o infeliz desfecho são controversas. De um lado, o chefe da operação afirmou que agiu para cumprir o dever. Já outros grupos de direitos humanos alegaram que houve uma intenção de exterminar os presos. E outros marcantes acontecimentos no Carandiru renderam um livro, filme, série de TV. O comandante da operação, o coronel Biratã Guimarães, que coordenou a invasão do presídio Carandiru, chegou a ser condenado a 632 anos de prisão pelas mortes dos presos, mas ele acabou sendo absolvido pelo órgão especial do Tribunal de Justiça em São Paulo. E vejam só, em 2002, o coronel Biratã foi eleito deputado estadual pelo PTB de São Paulo. 4 anos depois, porém, aos 63 anos, ele foi encontrado morto, com um tiro no abdômen em seu apartamento no bairro paulistano dos Jardins, em São Paulo. E também nesse mesmo dia, em 1992, no mesmo ano, o presidente Fernando Collor de Mello era afastado do cargo
por conta de denúncias de corrupção em seu governo. A gente comentou na cápsula diária ainda essa semana que o Senado havia votado seu impeachment. Então, efetivamente, no dia 2 de outubro, ele foi afastado do cargo por conta das denúncias de corrupção no seu governo. Ele tentou pedir a renúncia antes da votação, mas o Senado rejeitou, porque o processo já estava tramitando, então ele não foi aceita a sua renúncia e ele acabou sofrendo o processo de impeachment. Collor estava no poder desde 15 de março de 1990, na época a posse do presidente era em março, não era em 1º de janeiro, e com o seu afastamento a presidência foi ocupada pelo vice-presidente Itamar Franco. Com isso, pessoal, encerramos a cápsula diária de história de hoje e desta semana. Desejo a todos um abençoado final de semana e um abraço, professor Elton. Fiquem com Deus.